Fala galera do nibvideoaulas.blogspot.com.br, beleza? Estamos aqui para uma aula com 11 dicas de Word. Essa ferramenta que talvez seja a ferramenta do Office mais utilizada todos os dias. Você provavelmente lida com ela todos os dias se trabalha em uma empresa, ou se não trabalha você lida para estudar, ou se não precisa usar tanto o Office, provavelmente lida pelo menos uma vez por mês com essa ferramenta, que é praticamente o papel e caneta do Windows. Nós vamos apresentar aqui 11 dicas para que você possa melhorar sua produtividade no Word, consequentemente terminar mais rápido suas tarefas. Antes de começarmos, convido você a entrar no nosso blog nibvideoaulas.blogspot.com.br, que é o site que mantém as nossas videoaulas no ar. Responda a nossa enquete que está lá no ar. Também temos anunciantes que ajudam a manter o projeto, temos novidades, temos um índice de videoaulas caso você queira conhecer outros cursos que nós temos. E também tem um botão de contato, além da nossa lojinha, caso queira ajudar os nossos projetos comprando nossos produtos. Não é obrigatório, todas as videoaulas são gratuitas, beleza? Se gostar desse vídeo, clique no gostei. Se não for inscrito, clique em se inscrever. E vamos para a nossa aula. Estou com o Word aberto. Você já deve conhecer a interface. Mesmo que não seja a mesma versão, não muda muito. Vou tentar utilizar mais atalhos do que comandos pelos ícones, para que você possa acompanhar qualquer versão do Word que seja. E a nossa primeira dica é o texto de testes do Word. Muitas vezes nós precisamos testar recursos ou até testar a própria impressora do nosso ambiente, e nós não temos um texto para poder fazer isso, um texto que possa ser descartado depois. O Word permite criar esse texto. Qual é o comando? Eu aperto igual, escrevo range na própria folha do Word, range com D mudo, abro parêntese, eu vou especificar o número de parágrafos que eu quero utilizar no meu teste, 9, aperto vírgula e especifico o número de de linhas que vai ter em cada parágrafo. Na verdade nem linhas, é frases, beleza? Vou apertar 9 novamente, vou fechar o parêntese. Nosso comando está pronto, se precisar pausa o vídeo para anotar. Após escrever o comando, eu aperto Enter. Ele me criou 3 páginas de teste de folhas aqui escritas com texto padrão do próprio Word. No meu aqui tem um texto aqui explicando o que é o Word, dando algumas dicas e tal. Mas algumas versões pode ser que venha um texto sobre uma raposa. Isso muda de versão para versão, beleza? Essa é a primeira dica. A partir daqui eu posso testar formatações, testar outros recursos do Word. A minha próxima dica é aquele velho problema de você, depois de ter o texto pronto, precisar voltar e botar alguma coisa em maiúscula ou jogar para minúscula, porque ficou com a formatação errada. Muitas pessoas pegam um texto, por exemplo, supor que vídeo online tenha que estar em maiúscula. Muitas pessoas iriam apagar o vídeo online e reescrever em maiúscula. Pode não parecer, mas se você ficar fazendo isso para todas as vezes que você tiver que corrigir alguma coisa no texto, você vai perder muito tempo. O Word permite que você faça essa alteração sem precisar ficar redigitando o texto. Com o texto que você quer modificar selecionado, você aperta Shift e F3, ele joga para maiúscula. Se o texto já estiver em maiúscula e eu apertar Shift e F3, ele vai para minúscula, totalmente minúscula. E se ele estiver totalmente minúsculo e eu apertar Shift e F3, ele vai para as primeiras palavras de as primeiras letras de cada palavra para maiúscula. E se eu apertar Shift e F3 de novo, vai tudo maiúsculo. Beleza? Então, nossa segunda dica é Shift mais F3. Shift e F3 juntos alteram a caixa do seu texto. Ok? Vamos supor que além disso eu precise localizar uma palavra-chave no meu texto. Aconteceu um problema, eu preciso localizar uma parte do meu texto que tem uma palavra que eu lembro qual é, mas eu não consigo localizar pela quantidade de parágrafos. Eu aperto Ctrl L, ele vai me abrir um painel de navegação, um painel de busca. Vou apagar aqui a busca que está aqui. Em alguns casos, algumas versões do Word pode ser que abra um painel diferente. Não abra um painel exatamente, abra uma caixa de localizar. O funcionamento é o mesmo. Basta eu digitar a palavra que eu quero localizar. Vou botar aqui folha.
No meu caso já foi automático e alguns casos pode ser necessário clicar e localizar. Ele vai localizar todas as folhas que foram digitadas no texto. No meu aqui já veio até destacado. Na minha versão também é possível navegar. Algumas versões pode ser que ele só vá destacando à medida que você clica em localizar. Varia de versão para versão, mas em qualquer versão que seja, é um excelente recurso para localizar partes de um texto cujo a palavra que você lembra seja uma única palavra ou tem um termo que você saiba que está naquele ponto, beleza? Então, Ctrl L, nós localizamos um texto. Vou fechar aqui minha navegação. Se eu precisar substituir uma palavra que eu insistentemente digitei errado no texto, vamos supor que todas as palavras folha foram digitadas incorretamente. Era para escrever papel. Eu vou ter que sair procurando um por um e modificando? Não. Eu seguro Ctrl e aperto U. Ele vai me abrir o localizar e substituir. No campo de localizar eu escrevo a palavra-chave que eu quero, nesse caso folha, e a palavra que eu quero substituir. Nesse caso papel. Eu posso usar tanto o recurso de localizar, do substituir, para que eu possa ter certeza de que eu quero realmente substituir todas. Eu posso substituir a que já está destacada, que no caso é nenhuma. Ou eu posso clicar em substituir tudo para substituir todas as palavras folha no meu texto pela palavra papel. Então eu clico em substituir tudo. Tudo pronto, fizemos 2 substituições. Ok. Todas as palavras papel foram substituídas, todas as palavras folha foram substituídas por papel no meu texto. Se eu for olhar aqui rapidamente, eu localizo uma papel. Se eu apertar Ctrl L de novo, eu vou verificar todos os pontos do texto que sofreram substituição. E é um excelente recurso para poupar tempo quando nós cometemos um erro de termo. Isso acontece muito em documento. Às vezes a gente escreve insistentemente um nome e vai descobrir que aquele nome tem uma grafia diferente. Beleza? Vamos supor também que, por exemplo, eu tenho que escrever meu nome. Nesse parágrafo aqui, por exemplo, onde está escrito em clicar em... Eu tenho que botar meu nome. Elias Ribeiro. E meu sobrenome pulou para a próxima linha. E eu preciso que essa palavra fique junto. Isso acontece muito em monografia. Em monografia, às vezes a gente precisa botar um termo, uma medida métrica, alguma coisa que precisa estar com todos os termos juntos. E o Word, para poupar espaço na linha, para poder encaixar tudo na linha, ele pula uma das partes do texto a partir do espaço. Não era para acontecer isso. Como é que eu faço para evitar que o Word quebre palavras compostas? No caso aqui, meu nome. Eu vou inserir um espaço incondicional. Vou apagar novamente meu nome aqui. Eu vou inserir o meu nome, naturalmente, a primeira palavra do meu termo, Elias. E em vez de digitar espaço, eu vou apertar Ctrl, eu vou apertar Shift, segurando os dois eu aperto espaço. Eu solto os dois. O que aconteceu aqui? Ele inseriu, você não está vendo, mas ele inseriu de forma invisível o que a gente chama de espaço incondicional. Ou seja, é um espaço que vai unir duas palavras que tiver entre ele e não vai permitir que elas fiquem separadas em hipótese alguma. Então, se eu digitar o meu sobrenome, ele pula as duas palavras, mas não separa elas. Beleza? Isso é excelente para quem vai fazer monografia ou preencher um documento onde os termos não podem ficar separados. Alguns termos, tá? Você não pode botar espaço condicional em todas as palavras, senão você vai dar um problema muito sério para o Word poder pular as linhas. Beleza? Eu também tenho outras dicas aqui, por exemplo, que é atalho de formatação. Lá na guia página inicial, eu tenho aqui aqueles atalhos bem básicos, onde eu tenho negrito, eu tenho itálico, eu tenho sublinhado. Eu posso simplesmente selecionar uma palavra, vou trabalhar aqui com o meu nome ainda, e clicando em um por um para poder mudar a formatação. Isso pode ser trabalhoso se você estiver empolgado digitando texto e ter que ficar parando toda hora para alternar entre o mouse e o teclado para poder ficar mexendo em formatação. Para algumas pessoas é um grande problema, para mim é. Então, para poupar tempo, basta selecionar o texto, ou durante a digitação de um texto que você sabe que vai ter que ficar em negrito, eu seguro o Ctrl e aperto N. Veja só, o texto selecionado ficou em negrito. Se eu estivesse digitando o texto que eu estaria digitando, fica em negrito. A mesma coisa para itálico. Eu seguro o Ctrl e aperto I. Meu texto vai para itálico. E se eu quiser sublinhar, vou apertar Ctrl e apertar S. Olha só que beleza. Para desfazer,
é o mesmo comando. Se você já tiver sublinhado e apertar Ctrl S, ele desfaz sublinhado. Ctrl I, ele desfaz itálico. E Ctrl N, ele desfaz o negrito. Ok? E se eu precisar mexer em toda a formatação do texto? Tá vendo? O texto está todo desalinhado. Se eu precisar botar ele todo justificativo, eu vou ter que clicar com o mouse, arrastar tudo para que ele possa ficar alinhado? Não. Eu aperto Ctrl e T juntos. Todo o meu texto foi selecionado. E eu boto o alinhamento que eu quiser. Aí eu posso usar o próprio atalho aqui. Na guia página inicial, eu clico em justificar. Ok? Essa foi nossa 7ª dica, hein? Vai anotando. E para aumentar e diminuir rapidamente o tamanho de uma fonte. Vamos supor que eu queira botar a primeira palavra do meu texto em uma fonte maior. Eu seguro o Ctrl e aperto junto com o Ctrl fecha conchetes. Eu vou apertando fecha conchetes seguidamente até aumentar para o tamanho que eu quero. Eu estou apertando várias vezes aqui para ele ganhar esse tamanho. Beleza? Eu também posso fazer o mesmo com abrir conchetes. Eu seguro o Ctrl, abro o conchete, ele vai diminuindo a fonte. Beleza? Até ficar do tamanho que eu quero. Já que eu quero deixar primeiro em maiúsculo, eu aperto conchete, seguro o Ctrl, aperto fecha conchetes. Ok? Então, nossa 8ª dica é Ctrl mais abre ou fecha conchetes para aumentar ou diminuir o tamanho da minha fonte sem precisar ficar mexendo na caixa de configuração. Beleza? E se eu quiser remover a formatação do texto? Vamos supor que eu formatei esse texto todo errado aqui. Vou ter a fonte diferente. Está todo diferente. Eu seleciono ele, seguro o Ctrl e aperto espaço. Ele volta para a formatação padrão do texto, ou seja, a formatação mais utilizada. Então, se você está copiando alguma coisa da internet para seu controle, ou fazendo uma citação da internet na sua monografia, ou trabalho que seja, você segura o Ctrl, aperta espaço, e a formatação que você copiou da internet vai ser desfeita, beleza? Vamos supor também que eu preciso fazer uma formatação diferente. Eu estou fazendo um trabalho aqui com texto que eu preciso deixar uma parte específica dele, um lado específico dele, com uma formatação diferente do outro. De repente você está fazendo um trabalho experimental aí que necessita de uma formatação diferenciada, não um documento, é um outro tipo de trabalho. Você pode fazer a formatação utilizando a seleção especial. O que é a seleção especial? Eu só seleciono um campo específico, uma forma geométrica, uma área específica do texto, sem necessariamente ser uma linha, um parágrafo ou uma palavra. Tá, vai parecer complicado falando assim. Então vou mostrar a seleção avançada e você vai entender a aplicação dela. Eu seguro Alt, fico com Alt selecionado, apertado, sem soltar ele. Eu clico onde eu quero começar minha seleção e vou arrastando meu texto. Olha só como é que ele está selecionando de forma bem mais aberta, do jeito que eu bem entendo. Então eu posso fazer, por exemplo, uma seleção parcial do meu texto, só do lado direito, por exemplo. E, por exemplo, botar só meu lado direito em negrito. É claro que deu uma quebrazinha aqui de formatação, porque aumenta um pouquinho a fonte. Vou selecionar novamente, apertar Ctrl espaço para desfazer minha formatação. Então, recapitulando, se eu quiser fazer uma seleção especial, eu seguro com Alt, clico com o meu mouse sem soltar o mouse, eu arrasto ele e vou desenhando a seleção do jeito que eu bem entender. Beleza? Só. Vou desfazer aqui. E a nossa 11ª e última dica é uma dica que eu acho que é a das mais interessantes. Vamos supor, novamente, que eu fiz um texto, acho que copiei várias citações, fiz várias modificações. E uma parte do meu texto, vou alterar aqui a formatação de propósito, não precisa fazer igual se não quiser. Tá com fonte, tá com... Ele tá todo diferente, ele tá uma parte do meu texto, um parágrafo tá diferente do outro. E eu tenho vários parágrafos diferentes aqui, e eu preciso determinar um padrão.
O Ctrl espaço não vai funcionar, porque se eu tiver vários padrões, pode ser que não seja interessante para mim. Então eu elejo um padrão, ou seja, eu elejo um texto que eu acho que seja o adequado para o meu trabalho. E eu utilizo o pincel de formatação para poder padronizar meu texto. Como é que funciona? Lá na guia página inicial eu já tenho um atalho. Eu seleciono o texto que vai servir de padrão. Eu clico no pincel de formatação. E seleciono o texto que vai passar a usar o padrão que eu usei ali na minha seleção. E solto. Ele jogou para o padrão. Todas as configurações de um texto foram passadas para outro. Eu posso fazer isso de outra forma? Posso. Eu posso usar um atalho. Eu seleciono todo o meu texto, seguro Ctrl, Shift e aperto C. E para colar a formatação, eu seleciono o outro texto, aperto Ctrl, Shift e aperto V. Beleza? Esse é o nosso atalho para utilizar o pincel de formatação, sem necessariamente chamar ele pelo ícone. Essas foram 11 dicas que eu considerei as mais importantes assim, para o dia a dia, que eu vejo muita gente não utilizando, muita gente às vezes perdendo tempo fazendo caminhos muito longos para poder formatar um texto. Por falta de prática, pode ser que muitos de vocês não consigam aplicar de cara na sua vida prática, mas pega um e vai treinando durante um dia. Aí no dia seguinte já está com aquele decorado. Pega outro atalho e vai fazendo. Beleza? Se você não conseguir lembrar do atalho do teclado, pode usar o atalho do próprio computador. O importante é você utilizar os recursos. Ok? Se ficou dúvida ou se você quer uma outra aula diferenciada de Word, que é um assunto que ainda não foi abordado, deixe nos comentários. Se gostou das dicas, clique em gostei. Clique em compartilhar, se você estiver vendo pelo Facebook ou também pelo próprio YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E também conheça o nosso blog, que é a nossa mãe, a nossa matriz, o videoaulas.blogspot.com.br, que é onde fica todas as aulas gratuitas. Beleza? Agradeço a companhia de vocês, estudem, um grande abraço e até a próxima aula.